Olá, turma! Na nossa unidade 7 é discutida a reforma e a contra-reforma do Estado. Dentro dessa perspectiva, tem uma parte do nosso conteúdo que chama muita atenção, que é justamente quando tem uma crítica da autora Sônia Dreibe referente à hegemonia neoliberal. Então, dentro dessa perspectiva, ela faz justamente alguns questionamentos relacionados à associação da questão política a um viés de política partidária. Dessa forma, ela faz uma crítica dizendo que a partir do momento que nós fazemos uma associação da nossa questão política a justamente a ideia político-partidária, isso quer dizer que nós não estaremos considerando os direitos sociais, assim como previsto na Constituição Federal de 1988. Por que isso? Porque o que nós observamos é que, apesar de ter bem claro dentro da Constituição Federal de 1988 um dever do Estado à garantia dos direitos sociais, o que nós observamos é que a elaboração das políticas sociais, principalmente dos projetos sociais, eles estão associados a essa ideia partidária, a ideia da política partidária. Então, o que representa isso? O que representa é que nós observamos que existem aí muitos projetos que são elaborados, que são criados, que são pensados, mas justamente eles não são contínuos, à medida de que eles estão linkados aí àquela determinada figura política ou aquele determinado partido. Então, o que ocorre é que quando há uma troca daquele governo, seja federal, estadual ou municipal, consequentemente, há ali uma interrupção daquele projeto. Então, assim, desses anos de formação, dessa mais de uma década de formação em serviço social, grande parte dela eu dediquei ao setor público, atuando em projetos do setor público. E eu observei muito de perto, inclusive um projeto no qual eu fiz parte, essa descontinuidade com a mudança de governo. E isso é muito prejudicial para a população. Eu que trabalho há muitos anos dentro de favela, eu sempre ouvi esse questionamento, essa crítica dos próprios moradores, essa desconfiança por parte do poder público, porque justamente o poder público ele chega com determinada política, ele apresenta aquele programa para a população, e aí, logo depois, simplesmente por uma mudança de prefeito ou de governador, enfim, aquele projeto simplesmente ele é desconstruído e a população não tem nenhuma satisfação. E a gente esquece que na verdade, as políticas sociais elas têm que ser construídas dentro dessa perspectiva de garantia dos direitos sociais e não para atrair voto ou visibilidade para político X ou partido Y. Então, assim, infelizmente, na prática, o que mais observamos é que a questão política ela está, sim, associada a uma política partidária. Observamos, sim, que os projetos, muitas vezes, eles estão sendo elaborados justamente em benefício daquele governo, de forma que, quando entra o governo seguinte, não há uma continuidade daquele projeto. Por vezes, por questões mesmo de ego, daquele sucessor ser contrário, ser um opositor àquele outro representante político que estava ali sentado no governo, mas principalmente mesmo para essa ideia de achar que aquele programa pertence a mim. Então, não há uma necessidade aí de continuidade. E quem mais sofre com essa descontinuidade, com essa associação político-partidária das políticas sociais, é justamente a população. É aquela população que está ali aguardando um atendimento médico, aguardando uma inserção numa política de assistência, aguardando ali a garantia de uma obra de urbanização no seu bairro, ou na sua cidade, ou na favela que ali reside. Então é muito importante pensar as políticas sociais de forma que elas possam ser continuadas e não apenas atreladas a esse viés partidário, a esse viés de troca, onde quando há uma troca de governo, simplesmente
não há uma continuidade daquele projeto que está sendo realizado dentro daquela localidade. Então é muito importante que haja mesmo questionamento em relação a isso, que haja uma descontinuidade dessa ideia de que aquele projeto é meu. Então, se eu acabo o meu mandato, o meu sucessor não tem por que dar continuidade. A gente tem que entender que as políticas sociais elas têm que ser pensadas sempre em favor da população, na garantia dos direitos sociais e jamais em benefício próprio. É ok? Então essa é a minha contribuição no meu vídeo de hoje e aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau!